Então, César, chamando. Aqui estou, mas não te vejo. Não sei o que acontece. Eu sumi da imagem? Sumiu, só está a sua foto. Sério? Acho que quando está gravando no iPad, acho que ele não mostra, será? Você me vê. Eu consigo te ver normalmente. Tá. Legal, vamos nessa. Então, você vai ficar só no áudio, então. No áudio e na aura, porque a aura está clara aqui. A tela está brilhando aqui, é impressionante, cara. Depois eu te escrevo. Na verdade, o fato de você não estar me vendo pode ser uma vantagem. Então. Olha só, eu pensava que precisava ingerir cogumelo. Olha quanta aura estou vendo aqui. Mas vamos lá, então. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Este aqui é de número 122. E o tema de hoje é a insatisfação do universo. Tá, esses temas se arruma, cara, são demais. Vamos lá, então. Sempre tentando achar algum tema, né, que seja fascinante e interessante de explorar, principalmente por ser vias ainda não navegáveis, né? Estamos pela primeira vez falando sobre esses assuntos, né? Então, eu, pelo menos, acho interessante, acho que você também. E é óbvio, né, que sempre especulamos, né? Sempre tivemos essa liberdade de especular, né? A respeito de tudo, né? Então, por que não, né? Então, vamos lá. De onde que veio isso, cara? Esse foi para variar, uma das entrevistas do Bernardo Kastrup, onde ele menciona justamente esse aspecto de que, bom, dentro do idealismo metafísico, a mente, né, como sendo a mente transpessoal, a mente que estaria por trás de todas as coisas existentes no universo, né? E nós sendo mentes dissociadas dessa grande mente cósmica, estaríamos num processo onde haveria essa mente transpessoal que ela se estende para além da nossa, e seria muito infantil também a gente achar que para além de nossa mente, essa outra mente, ou essa extensão de mente teria as mesmas características que nós temos, né? Eu não acredito que isso seria muito ridículo de nossa parte achar que estaríamos no centro disso, né? Há um processo em andamento, né? Uma mente universal que acho que é muito diferente da nossa, onde nós temos essas características, né, diante da evolução específica que tivemos aqui nesse planetinha, né, na periferia de uma galáxia, entre tantas outras existentes. Então, temos essas características em particular e não seria muito tolo de nossa parte achar que isso se estende para além de nós. Mas, ainda assim, é mente, né? Eu queria alegar que, ainda assim, é um processo mental que está em andamento. Então, ele menciona que, ao se observar o reino natural, né, você percebe, né, que existe essa busca constante pelo conforto, né? É natural que as criaturas fujam do desconforto, né? E esse desconforto vai gerar o quê? Ação, né? Vai ser em busca de novas paragens, pastagens, em outros lugares onde há mais comida, onde haja pelo menos água por perto. Então, é natural que todos os animais busquem isso, né? Então, isso vai resultar no quê? Necessariamente em movimento, né? Ou seja, essa essa constante movimentação vem o quê? Vem de um processo de insatisfação, né? No final das contas, porque eu estou em determinado lugar, eu estou ocupando um determinado espaço, esses recursos naturais finalizam ou terminam, ou eu me sinto impelido, sei lá, a fazer sexo, ou seja, que a condição natural pede, né, para que a gente procrie, então eu vou em busca de outros parceiros, eu vou em busca de outros lugares para viver e assim por diante. Então, há essa insatisfação inerente, né, em todas as criaturas, e ele menciona que seria muito natural por causa dessa movimentação toda, ainda que envolvendo objetos inanimados, né, porque a mente se estende inclusive por esses objetos inanimados também, né, como uma insatisfação do universo no geral, né? Ou seja, o universo estaria em busca de algo, né? Ou a natureza estaria em busca de alguma coisa. E essa constante busca faz com que nós também tenhamos isso muito latente dentro de nós, né? Então, a própria história da humanidade pode ser explorada sob esse ponto de vista, né? De que foi a insatisfação que nos levou a cruzar todos os mares, a conquistar continentes, a fazer guerras, enfim, uma série de outras coisas, porque sempre estivemos buscando algo, né? Buscando além daquilo que nós já tínhamos no momento. Então, ele menciona que talvez o universo realmente esteja em busca de algo, esteja nesse processo, né, de se descobrir, né, de, através de nós, né, buscar essa metacognição, essa autoconsciência, né, de se olhar para si próprio e se entender e buscar fugir dessa condição de insatisfação. Então, mais uma vez, lógico que não é satisfação no mesmo nível que nós, ou comparado ao que nós sentimos enquanto seres humanos, né?
mas ainda assim, algum tipo de insatisfação seria sensato a gente pensar que seria possível. Então, foi baseado mais ou menos nisso que eu elaborei esse texto descritivo que eu passei para você. Eu vou colocar também aqui embaixo do vídeo, depois quem quiser ler, vai estar disponível também. E eu já passo para você fazer os seus primeiros comentários. Não, genial, legal. Excelente introdução, mais uma vez. Acho que é por aí mesmo. Comentários. Você estava falando no comecinho da ideia da mente, né? Nós, como seres humanos, ou todas as criaturas que estão nesse planeta, chamadas sencientes, mesmo aquelas consideradas não animadas, teriam algum grau de preensão ou consciência ou mente, ainda vinculada com a ideia da mente primordial ou profundo, seja lá o que nome que a gente dê. A ideia que me veio, inclusive você acha que usou essa metáfora uma vez, é como se a onda quisesse achar que ela é o oceano, né? Ela é água como o oceano, mas ela está dentro de uma coisa muito maior, ela não tem nem ideia disso. Se ela tiver ideia como a gente tem, a gente está elucubrando. Puxa, nós somos ondas dentro de um oceano. A gente reconhece que existe um oceano no qual a gente está inserido. Já estamos na frente daqueles que não têm nem ideia ou nem fazem esse tipo de pensamento, né? Acho que já é um passo além. Com relação à insatisfação, eu acho que é muito legal, porque forçando um pouco a barra pelo teorema de Lacochambre, a gente chega num dos princípios do Caibalion, o princípio da vibração, que nada está parado, está tudo vibrando de alguma maneira. O Caibalion não fala isso. No cômputo geral dos 7 princípios, pode-se deduzir isso. Mas a gente poderia dar um passo além, dizendo essa vibração tem um propósito, e a gente poderia ir atrás desse propósito, complementando, já que a gente está elucubrando, um dos propósitos seria satisfazer essa insatisfação, que é premente a ideia de qualquer criatura viva e senciente, né? E, por outro lado, também, te ouvindo, me veio outra ideia. A ideia da gente buscar o conforto, né? Não é à toa que isso acontece. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Poupar energia, ficar preparado para situações perigosas, para poder lutar ou fugir, é perfeitamente compreensível. Então, tem uma razão para que a gente poupe o máximo possível e, no momento que for necessário usar cortisol, dopamina, citocina, qualquer coisa que seja necessária para a gente sobreviver, a gente precisaria estar pronto para isso. Por outro lado, sabendo, como a gente está conversando agora, elucubrando, esse estado de conforto, ele não pode ser perene, porque, primeiro, ele não tem sentido, no sentido da evolução, porque seja assim. Segundo, se eu souber que é saindo desse estado de conforto que eu posso continuar crescendo e me desenvolvendo e dando sentido à minha existência, o cenário muda. Sim. A visão do que aquilo que é insatisfação, isto é, uma coisa ruim, que me incomoda, sair do incômodo passa a ser bom. Sentir-se incomodado passa a ser bom. E aí a visão de vida, universo e existência é completamente diferente. Eu concordo contigo. Tem uma pegadinha aí que pode ser importante a gente levantar essa bola, que é essa ideia da insatisfação ser uma coisa ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, se há esse movimento por parte da natureza, e aqui quando eu falo natureza é importante frisar que não estou falando apenas da biosfera terrestre, estou querendo me referir ao universo como um todo, de buscar esse sentido, né? Ou de se descobrir, ou de buscar essa metacognição. Então, a partir do momento que você está em uníssono com essa vibração, vamos dizer assim, né? Especulando mais uma vez, como você mesmo disse, parece que a gente entra nessa sintonia, né? Com o que a natureza deseja, ou com essa grande onda. Depois eu vou querer falar um pouquinho a respeito dessa ideia de controle, que é super falsa que a gente tem, né? Basta analisar um pouco para a gente começar a perceber que não tem controle de absolutamente nada, mas talvez aí, em uníssono com essa vibração, vamos dizer assim, ou com essa onda, a gente para de brigar com essa onda da natureza e passa a surfar nela, né? Ou seja, indo ao encontro daquilo que a natureza demanda de nós, que é sermos exploradores, né? No melhor sentido da palavra também, porque essa palavra pode ter uma conotação muito negativa. Exploradores no sentido de investigação, de aprender, no sentido de querer avançar mais em todos os conhecimentos, em todas as áreas. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, então, essa insatisfação ela passa a ser benéfica e não ruim,
porque você não está mais lutando contra algo que é muito maior do que você, né? E você passa a trabalhar junto. Então, eu acho que gera uma insatisfação que gera satisfação. E esse é o paradoxo, né, cara? Com muita coisa do universo, até por coincidência, outro dos princípios do Caibalion. Mas isso é legal. Quando a gente começa a perceber que a gente pode dar um passo além da nossa categorização de bem e mal, ruim e bom, agradável e desagradável, e poder entender que tudo faz parte do jogo cósmico e que é um grande teatro cheio de cenários, ferramentas que a gente pode usar para o nosso crescimento, mesmo aquelas que a gente interprete a priori como ruins, negativas, doloridas e não satisfatórias. Mas a gente encarar com esse olhar, é o que eu falei da outra vez. A vida passa a ser uma grande Disneylândia, né? E outro ponto legal que você falou, essa ideia de estar vibrando em uníssono é muito legal, porque também tem que dar um outro passo, na minha opinião, que a gente pode parecer que é chegar a vibrar em uníssono, está resolvido. Não, porque não. sempre é dinâmico, está sempre em movimento. Essa que é a sacada. Uma das grandes armadilhas que eu acho que da busca espiritual, a busca espiritual legítima, é achar que a gente tem que fazer alguma coisa para chegar em determinado ponto. Vou pegar exemplo. Eu tenho que me esforçar, meditar, fazer uma coisa para me iluminar. Como se tivesse um caminho a ser percorrido e um lugar a se chegar. E parece que não é assim que funciona. Tudo está sempre em movimento o tempo todo, e quando a gente alcança um certo equilíbrio em algum momento, logo em seguida já vem o desequilíbrio de novo, porque é parte do jogo cósmico e a gente está de novo nesse fluir, nessa espiral, indo embora, cada vez mais alto, etc. Nunca haveria essa coisa parada, nunca haveria essa coisa satisfeita. E, indo além, dependendo de algumas linhas de conhecimento espiritual, na verdade, a busca em si é uma armadilha do ego. Tudo que a gente busca, a gente já é ou já está. A questão é reconhecer. Exato. E vivenciar plenamente. Mas isso acho que fica para outro papo uma outra vez. Exato. Bom, aí acho que dá para entrar então agora na parte que eu acho que é importante, que é justamente da gente ter essa percepção de que essa onda existe, né? Ou seja, para onde a vida está nos levando, né? Porque, e eu não estou querendo dizer no sentido pejorativo da filosofia do Zeca Pagodinho aqui, né? Deixa a vida me levar, não é isso que eu quero dizer, não. Mas no sentido de que há esse movimento em direção a algo, né? Há um norte, pelo que me parece, né? Plausível, né? Então, a gente pode alegar assim, tá, mas como é que fica o ego nessa história? Porque nós temos planos, né? Nós queremos viver a nossa vida de determinado jeito, etc., e nós podemos controlar as coisas, e nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer as coisas do nosso jeito. Pode até certo ponto, né? Porque se a gente parar para pensar a respeito das coisas que nós não controlamos, é desesperador. Então, assim, por exemplo, a gente não controla o meio ambiente, né? O ambiente natural, o clima, a gente não controla o mercado, a gente não controla os nossos desejos, né? A gente reage frente a eles, né? A gente põe há uma postura de vigilância, né? E de julgamento, até de moral, né? Tanto é que por isso que existe a questão da sombra, né? De a gente jogar tudo para baixo do tapete. Existe uma relação moral com o ambiente ou com o social que faz com que a gente meio que filtre essas forças que chegam até nós, mas a gente não controla as nossas emoções, nós não controlamos as nossas paixões, né? Nós não controlamos os nossos sonhos. Até os sonhos lúcidos, eles são controláveis até certo ponto, porque todo o cenário que aparece, aquilo lá, você não controla, né? Ou seja, vamos supor, essa ideia de estar inserido dentro de um espaço, isso não é criado por nós, né? Ou seja, não é criado conscientemente por nós. Então, assim, o que de fato nós controlamos, né? Então, assim, me parece que muito pouco. Então, parece que há justamente essas coisas nos apontam, olha, é o seguinte, vocês têm que surfar nessa onda natural e não fazer as coisas do seu jeito, fazer as coisas da sua cabeça, né? O que você acha que tem que ser feito, porque o que a vida está demandando de vocês é outra coisa. Então, o que acontece? A gente tem essa ideia, né? É uma ilusão, né? Mas assim, como ilusão é real, a gente tem que reconhecer que é um fato de que estamos separados da natureza, né? Então, é um evento ilusório e devemos reconhecer que ele existe, né? Ainda como ilusão, mas ele existe. Mas, no fundo, nós somos a natureza, né? Então, é pior do que isso, porque a gente costuma falar que fazemos parte. Não, nós não fazemos parte. Nós somos a natureza, e isso faz toda a diferença quando você conjuga esse verbo de forma diferenciada, né? Então, se somos natureza, esse movimento todo faz parte de nós.
E a gente amputa isso de uma forma horrível, né, ao longo da vida. Por quê? Por questões sociais, por questões de cultura, por questões de educação, etc. Então, como é que você faz parte de algo tão maior do que você, e esse algo tão maior possui esse movimento, possui esse ímpeto, possui essa insatisfação inerente, e você soterra isso violentamente, de acordo com as convenções culturais que são apresentadas a nós quando nascemos aqui, e você não deixa de reconhecer isso em você. Então, aí que entra o ego, né, com os seus planos, né, com a sua ideia de que a felicidade se encontra o quê? Em ter uma boa educação, casar, ter filhos, ter um bom emprego, finalmente envelhecer e morrer. A vida seria isso, né? Quando, de fato, na verdade, a vida está aí para ser descoberta, né? E está borbulhando de sentido por todos os lados, né? Se a gente for pensar, né, que a realidade é uma aparência, né? Aquilo que nós chamamos de realidade, pelo menos, é uma aparência para algo muito mais profundo que nós não conseguimos enxergar nessa condição de dissociação, né? Então, a gente pode fazer esse parâmetro aí, ou essa ligação com essa ideia de que existe muito mais forças acontecendo, né? Emoções que nos chegam, a gente não sabe de onde vem, é a natureza nos querendo levar para alguma direção, né? Ou seja, fazemos parte disso, né? O nosso inconsciente também faz parte desse grande cenário. Então, é um cenário onde não há o controle nosso. E se não há um controle nosso, né? Nosso, que eu falo assim, do nosso ego, né? E é importante também aqui, acho que fazer um parênteses, se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá, cara? Porque às vezes eu me empolgo. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Se tiver, porque assim, também há uma visão que eu acho, aí eu discordo, né? Uma das poucas vezes que eu discordo das filosofias orientais, né? Dessa ideia de dissolver o ego, né? De achar que o ego deve ser, sei lá, extirpado, eliminado. E eu acho que não, eu acho assim, o ego tem a sua função, porque senão a natureza não teria criado o ego, né? Ou seja, o ego não teria feito parte da natureza. Então, há uma função aí para ele também que é importante reconhecer, mas é óbvio que nós, através de outros episódios que a gente, inclusive, analisou toda essa questão do ego, de que ele é muito disfuncional, né? Então, assim, entendendo essa disfuncionalidade, que a gente vai tentar compreender qual que é a nossa verdadeira função em termos naturais, ou seja, em termos de fazer jus àquilo que a natureza demanda através de nós, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria colocar em relação ao papel das questões ou dos eventos que nós não controlamos, né? Não, perfeito, cara. Muito legal o que você falou. Bom, deixa eu tentar lembrar aqui, fiz as anotações para fazer uns comentários para enriquecer o que você falou, que é muito legal. Bom, a gente chegou a falar do Totó, que era como Aristóteles era conhecido, né? Falamos do Gugu, como Carl Jung era conhecido nas bocas ali de Viena. Agora temos que lembrar do Beto. Beto você conhece, né? Beto Roberto Einstein. Roberto Einstein. Einstein já dizia que Deus não joga dados. Então, o profundo não fez as coisas por acaso, né? Não está aí por acaso as coisas. Então, o ego não está aí por acaso, essas coisas não estão por acaso. O fato da gente não entender e o fato de estar cumprindo uma função, ainda que distorcida, não quer dizer que não era para acontecer e tem que ser eliminado. Não cabe a nós fazer esse julgamento, né? Mas olha que legal, coisa interessante. Estava te ouvindo, inconscientemente a gente tem algumas sacadas. Como é que os gregos chamam o universo? Cosmos. Não chamam de caos, chamam de cosmos. E cosmos é uma estrutura organizada. Então, mesmo que os materialistas, mesmo que as pessoas acham que não tem ordem nenhuma nisso, não tem propósito, lá no intuitivo, no nome que foi dado, está implícito, está embutido que tem uma ordem, um propósito aí, ainda que a gente não entenda. O que você chama de natureza é o cosmos, a gente é inserido nela. E quando você fala que nós somos a natureza, que eu acho genial, é como muitas pessoas, muitos espiritualistas agora, vamos dizer, modernos, entendem o seguinte: nós, como é que eles colocam? Nós não pensamos, nós não temos pensamentos que não controlamos. Nós somos pensados pela consciência. Nós não temos emoções das quais não controlamos. Nós somos emocionados por essa consciência. Nós somos veículos dessa consciência, desse profundo que está aprendendo com cada movimento nosso. Você falou, a gente não controla o clima, não controla os terremotos, não controla os vulcões. É verdade, a parte que é parte nossa da natureza, mas que não faz parte do nosso físico corpo. As limitações. Faz parte do cenário no qual a gente atua. Bárbaro, é perfeito. E tampouco controlamos as estruturas que nós criamos. Nós criamos um sistema monetário, nós criamos uma sociedade, nós criamos castas, tudo nós criamos e tampouco controlamos. Onde é que está o nosso controle aí?
que a gente pode controlar e faz uma diferença gigantesca é como reagimos a todas as atividades que nos ocorrem o tempo inteiro, momento a momento. Sim. Isso a gente pode vir a controlar. Como é que eu reajo a isso? Exato. E se a gente tiver esse mínimo controle, de novo, a vida assume outro cenário. É outra coisa. Eu deixo de ser vítima do que está acontecendo. Eu sou copartícipe dessa coisa. O cenário está mudando o tempo inteiro a meu favor, me dando oportunidades de crescimento o tempo todo. Eu posso aproveitá-las ou não. Sempre lembrando, a cada decisão que eu tomo, eu abro um leque de possibilidades na frente minha e cancelo uma série de outras. Quanto maior meu nível de consciência, melhor eu posso tomar decisões e melhor essa minha existência poderá ser. Mas, independente da qualidade que eu esteja dando para essa minha consciência, para essa minha vivência agora, o profundo, a consciência cósmica, ela está crescendo, ela está aprendendo comigo. Eu posso refinar essa qualidade, eu posso refinar essa qualidade de vida que eu estou tendo aqui. Mas, usando até uma frase que está nos Semeadores de Vida, para o profundo, para o universo, não há escrúpulos, está tudo valendo. Se a gente botar uma existência a perder, está valendo também. Seria uma oportunidade, entre aspas, perdida? Por um lado, sim, porque essa alma tem uma chance enorme de crescer, se desenvolver e fazer uma série de outras coisas, mas pelos caminhos, pelas opções que foram tomadas na vida, não acabou sendo truncado de alguma maneira. Não tem problema, o jogo cósmico vai criar outros mecanismos. Mas, por outro lado, o cosmos, o profundo, a consciência, não está nunca perdendo. Não está perdendo nada. A gente refina a nossa qualidade. Olha como é que o planeta pode ser muito melhor se a gente souber tomar decisões melhores de como preservá-lo. Se ele for para o buraco, vai ser ruim? Será muito ruim. Será o primeiro desde o Big Bang? Não. Não. Provavelmente teve muitos planetas como o nosso que foram para o saco. E para a consciência cósmica está valendo. Agora, cada vez que a gente consegue sobreviver, cada vez que a gente consegue superar, cada vez que a gente consegue levar alguma decisão que leve à continuidade e ao nosso crescimento espiritual ou em todas as linhas de desenvolvimento, acho que a consciência cósmica profundo também está crescendo. Em qualidade, não em quantidade, em qualidade. Isso, assim, a gente pode avaliar. Legal. Bom, já que você entrou, então, eu concordo com tudo que você mencionou, não tem o que comentar a respeito, mas eu acho que você entrou agora numa questão em particular que bom, ser obrigados a falar, né, que é como é que isso, tudo que nós estamos aqui levantando, contradiz a ideia tradicional, né, de um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Então, como é que a gente fica, né? E aí a gente pode apelar, inclusive, né, pro esse nome, né, que você mencionou agora, o profundo, que é a forma como é descrito Deus no livro Os Semeadores de Vida, né? De que forma isso pode se encaixar, pelo menos nessa visão do profundo, né? Para mim é bastante compatível, mas obviamente não é compatível com aquela visão tradicional desse Deus que está onipresente, onisciente, de todas as coisas, não, né? O que para muitos pode ser chocante e talvez podem rechaçar essa ideia justamente porque contradiz essa ideia mais tradicional, mas que para mim faz muito mais sentido algo que tenha relação, porque em termos inclusive de observação, né, se você observar a natureza, você vai perceber que as coisas fazem mais sentido por meio ou por intermédio de um Deus que esteja se desenvolvendo e não um Deus que saiba tudo. Então, acho que é o primeiro ponto que pode entrar em conflito aqui com algumas pessoas que estão tendo acesso, pelo menos pela primeira vez nesse canal. Não, é legal falar. E também fazendo só jus à realidade dos fatos, o profundo foi usado no livro Semeadores de Vida, de 93, exatamente, mas ele apareceu dentro da missão Rama, que começou em dia 22 de janeiro de 1974 no Peru. A palavra profundo apareceu em março de 74 numa prática de campo daquela molecada. Foi a primeira vez que foi usado esse termo lá atrás. E quando o Benito chega lá no final de agosto, começo de setembro, ele escuta esse termo e até o título do capítulo dele. Com aquela ideia que você já colocou da outra vez, muito legal, porque esse termo em espanhol, que é mesmo em português, porque o tema, o conceito é tão profundo, né, que não dá conta de se explicar com 2 ou 3 linhas, 2 ou 3 minutos, 2 ou 3 horas, né, e vai além. Perfeito. Além disso,
nos grandes livros sagrados, seja na Bíblia, o Yahvé não tem nada a ver com esse profundo. Ele é super parcial, limitado, ele chega a ser sacana, é sanguinário, ele vai contra todos aqueles inimigos que pensam contra ele. Alá, segundo os 99 nomes de Alá, também dá essa ideia de onisciência, onipotência, tudo, mas também privilegia um grupo de pessoas, ou pelo menos esse grupo de pessoas tem essa interpretação. O profundo, como se diz, ou como muitas das linhas orientais, inclusive, nem concebem uma divindade, né? Sim. A gente está achando, a gente está colocando esse nome, está assumindo esse nome, a gente foi além, a gente está dando para a consciência cósmica, que a gente acha que permeia tudo desde o começo, esse nome que para nós é muito caro, mas o nome é o que menos interessa. O que nos importa não tem escrúpulos, não privilegia as pessoas, está crescendo o tempo inteiro e não está parado, como você falou. Vai além da onisciência, da onipresença, da onipotência. Está em movimento o tempo inteiro, que é difícil de conceber, né? Mas para a gente, se a gente flexibiliza um pouco os conceitos, dá ideia, fica fascinante. E mais, sem querer forçar a barra, mas, de novo, flexibilizando o conceito, a gente consegue talvez vir a entender por que muitas das grandes tradições antigas, das filosofias perenes, disseram que nós somos essa consciência cósmica. Ela está dentro de nós, essa centelha nossa, uma centelha holograficamente falando, é tanto todo quanto a parte. Exato. Exatamente. É que a gente não tem condição, o nosso HD, a nossa condição atual, momentânea, não nos dá a ideia do tamanho, da potência de que existe isso. Mas, como a gente já falou aqui, pessoas que alcançam estados de meditação, estados de consciência elevados, ou com ou sem substâncias enteógenas, conseguem ter experiências que vão além da transpessoalidade, conseguem sentir e experimentar, ainda que por momentos e por flashes, essa dimensão gigantesca que será essa consciência cósmica, esse profundo. Exatamente. E é impressionante, né? Como me vem também essa ideia enquanto você estava falando, de que a própria existência do ego, né? Assim, no topo da cadeia alimentar no reino natural, né, cara? Foi custoso, né, para chegar até aqui. Então não foi fácil, né? Não foi fácil essa jornada, né? Chegar onde nós nos encontramos. Nós, no topo da cadeia alimentar, obviamente estamos falando do planeta Terra, né? Nós sabemos, né, o que pode haver por aí além da nossa atmosfera, né? Ou seja, né, num ambiente extraterrestre, quantas civilizações ou quantas criaturas inteligentes devem haver por aí, né? Mas falando aqui especificamente desse planeta, foi muito custoso, né, cara, a gente chegar até aqui. Então, se esse movimento ocorreu, é porque haveria uma razão ou haveria uma importância para isso ter ocorrido. Não foi de graça, não foi à toa, né? E eu acho que o mínimo que a gente deve fazer é honrar isso, né? Honrar esse esforço todo, honrar todo esse sofrimento que ocorreu para que as coisas culminassem na gente, né? Então, passa a ser fascinante realmente se você tiver esse olhar exploratório das coisas, ao invés desse olhar conformista, né? De que já sabemos tudo, já entendemos tudo, que seria também uma grande de uma idiotice, mas também ter esse olhar de mais honra por aquilo que nós somos em termos de evolução e o quanto custoso isso foi para a natureza para chegar até aqui, né? Então, não sei, eu estou vendo essa associação, mas é porque você estava em determinado falando, agora não lembro o que exatamente você falou, mas me veio à mente essa ideia de honrar esse posicionamento, justamente porque a gente está nessa posição privilegiada, pelo menos aqui nesse planeta, né? Então, o quão seria... porque, assim, lógico, eu entendo que muitas pessoas entram em processo de depressão e ficam extremamente sem perspectivas de vida e até se matam, o que acho uma coisa horrível, mas você vai morrer de qualquer forma, né? Todos nós morreremos de qualquer maneira. Então, por que não aproveitar enquanto estamos vivos para tentar entender e aproveitar essa condição super estranha, né, que é estar vivo da melhor forma possível, buscando de forma humilde realmente entender que há sim um significado e essa ideia do profundo, né, que eu confesso a você que só recentemente eu li esse livro lá em 93, eu li esse livro 5 vezes,
mas só recentemente caiu assim com uma luva esse nome para mim, de que realmente, cara, é o nome certo, até onde a gente consegue, ou até onde eu consigo ir longe na minha condição de símio recém-descido das árvores, né, cara? Não é legal. E vale a pena procurar no livro do Benítez, o OVNIs e a Ciência da Humanidade. Está curtinho lá, o capítulo é curto, são 5 parágrafos que falam sobre isso, mas coloca um pouquinho maior, adiciona um pouquinho mais do que está nos Terminadores de Vida. E também no livro do Sixto, Os Guias Extraterrestres da Missão Rama, também ele tem um capítulo dedicado ao profundo, que está bem desenvolvido também. Complementa, é bem legal. Mas sabe outra coisa que é bacana? Bom, é legal que a gente vai falando e um vai lembrando do outro e vai puxando coisas, isso é bem legal, né? Puxa, olha que legal, estava te vendo e pensei assim, legal, existe a consciência cósmica profunda, uma realidade não dual. Ali não tem espaço, ali não tem tempo, tá pronto. Mas, de novo, a nossa parca condição de interpretar cognitivamente o que é isso, né? A gente está tentando fazer esse exercício, como está todo mundo. Então, a gente já parte de que isso existe. Pode ser que... Então, nós estamos num passo além. Quem acha que isso não existe, nem entra nessa conversa. Então, vamos partir de que existe essa realidade não dual. Por alguma maneira, essa realidade não dual, que está além do espaço, além do tempo, achou por bem... Olha só, estou usando verbos humanos, antropomórficos, mas porque na falta de outra ideia. Achou por bem dar um passo além e criar dualidade para que a partir dessa dualidade fosse possível continuar crescendo e aprendendo, independentemente da sua interferência. Porque se essa consciência cósmica, se esse profundo pudesse ficar interferindo o tempo todo, não estaria aprendendo nada. Não seria um profundo, seria um sádico. Exatamente. Se já soubesse tudo o que está acontecendo. Então, tem que ter uma coisa que fosse independente dele. Então, e como criar isso? Através da dualidade. Eu só para poder comprar alguma coisa, a dualidade e outra, criou também o tempo, porque sem tempo não tem transformação. Né? Não tem transformação. Se é necessário transformar, que é um passo além da dualidade, então eu tenho a dualidade e tenho o tempo, e aí eu posso começar a transformar. E aí, chegamos até nós aqui. Volta tudo, volta na mente, volta na alma, volta na vida, volta na matéria, Big Bang, boom, e caminho de volta a essa realidade não dual. Faz todo sentido que a gente esteja aprendendo o tempo inteiro e alguns de nós reconheçam ou não esse processo. Especificamente com relação às pessoas que entram em processo de depressão e tiram a vida, é muito desagradável, é chato, não há desculpa, não há justificativo para isso. Seja lá o que a gente fale. Além de ter muita compaixão, porque, no limite, essas pessoas somos nós. Somos centelhas iguais. Alguns de nós vamos reconhecer, em vários momentos da vida, neste cenário, nessa circunstância, não achamos que damos conta e preferimos sair do jogo antes. Né? E sem entrar em juízo de valor. Não aguentamos o tranco. Não adianta a gente julgar. A primeira coisa que você falou, eu tendi a concordar no começo, puxa, mas seria uma oportunidade desperdiçada? Por um determinado ponto, sim. Por outro, não. Aquela existência sempre valeu. Para nós que somos reencarnacionistas, valeu, sempre valeu. Mas as circunstâncias dessa vida, essa pessoa não conseguiria lidar ou lidou até o seu limite. Ponto. Outras pessoas vão além. Que vida vale mais? Uma vida que foi vivida, sei lá, 20 anos terrestres, a plenos pulmões, e depois, no último ano, a pessoa não aguentou o tranco e deu cabo dela, mas pelo menos os 19 primeiros ela viveu honrando, como você falou, ao máximo potencial, ou aquela que viveu 90 anos, mas apenas sobreviveu, apenas funcionou, como se fosse uma máquina, levou muito tempo de vida, mas chega no final dos 90 anos lamentando quase tudo, tendo amado pouco, tendo servido pouco, tendo sido pouca compaixão. É muito complicado fazer esses juízos de valor. Né? É muito difícil. Para o profundo, provavelmente tudo são experiências. Todos são experiências. Né? A nossa vida, antes do nosso despertar para essa realidade que a gente está conversando agora, sobre a qual a gente está conversando e muitas pessoas compartilham, ela não valeu a pena? Sim. Claro que valeu. Ela foi pré-requisito para a gente chegar aqui. Poderíamos continuar naquele ciclo lá eternamente? Poderíamos.
por sorte, alguma coisa ou alguém nos fez despertar para outros caminhos e a gente se atreveu a ir atrás e fomos. Quantas vezes a gente não teve motivos, entre aspas, para refutar e voltar ao caminho anterior? É o que mais Quantas tem. vezes, quantas vezes não quisemos ser um cipher e voltar ao restaurante, ao bifinho gostoso, né? Mesmo sabendo que a vida não é assim, eu prefiro não me preocupar, porque dá trabalho lembrar que a matriz é isso, é que tudo isso. É aquela coisa, pegando o cipher agora e trazendo para o ego. A gente sabe que o ego ele nos dá esse impulso e nos traz para baixo, puxa como uma força gravitacional para a vida rasteira, para a vida egocêntrica e etnocêntrica. A gente conscientemente tinha que dar um passo além. Não, é mais do que isso, é mais. Eu preciso da colaboração. Eu não dou conta de tudo, eu preciso da ajuda do Márcio, eu preciso da ajuda dos meus companheiros, da minha família. Esse cenário foi propiciado, foi criado junto comigo. Talvez eu tenha ajudado a criar esse cenário num outro plano inconsciente. Deixa eu aproveitá-lo para crescer com ele. Né? É outra visão, completamente diferente. Mas, como a gente costuma falar aqui sempre, dá trabalho, tem um custo, tem energia e nós somos privilegiados por termos aberto os olhos, despertado, entre aspas, e conseguimos darmos conta. Porque vamos reconhecer, muita gente despertou, mas por alguma razão não dá conta. As demandas da vida, familiares, pessoais, de saúde, uma pessoa que tem problema de saúde, às vezes não tem tempo para pensar nessas coisas. Uma pessoa que não tem comida para hoje à noite, não sabe onde vai dormir hoje, talvez não tenha tempo para a espiritualidade. Verdade. Não, concordo contigo, concordo. Assim, eu abordei a questão do suicídio por um ponto de vista em particular, né? Lógico que daria para a gente... Não, eu te entendi, acho que claro. Em várias formas diferentes, né? Mas é que dentro do meu raciocínio, naquele momento, eu estava enfatizando um aspecto. Mas, assim, cara, a questão da insatisfação, que é o tema central aqui, né, cara? Eu acho que foi ela justamente que, pelo menos no meu caso, a gente poderia... Estamos tentando estender o tema, né? Logicamente, outras pessoas, eu acho que ele acaba sendo a principal forma de você fazer essa descoberta, né? Porque eu lembro que foi a insatisfação que me fez questionar a vida em busca de sentido através dos livros, que, né, foi meu primeiro contato com coisas mais transcendentes que eu tive, e depois, posteriormente, o mesmo livro, né, Semedores de Vida, experiências pessoais que me fizeram, né, realmente pensar de que haveria muitas outras coisas para além das quais me apresentaram, né, como a realidade última, que foi esse nível de insatisfação em relação ao quê? Olha, as pessoas estão me falando que a vida é X, mas há eventos ocorrendo comigo que são Y, e dizem que esse Y não existe. Então, peraí, eu preciso entender. Há um certo nível de insatisfação que faz você buscar, você ir atrás disso, né? Então, a Missão Rama, Semedores de Vida, Missão Rama, conhecer Charlie, conhecer você, tudo isso faz parte, né, cara? Então, sem a insatisfação, esse movimento seria impossível de ocorrer, né? Porque eu já estaria acomodado, já estaria bem naquele posicionamento. E lógico que a gente entende que tem muitas pessoas que vivem bem, vivendo dentro de uma caixinha e tá tudo certo. Também é um outro nível de experiência, né? Não deixa de ser. Eu acho que Maia fica muito... O conceito de Maia ele fica muito claro nesses tipos de exemplos, onde as pessoas se acomodam vivendo num estilo de vida sem questionar absolutamente nada e vão morrer daquele jeito, né? Do mesmo jeito que nasceram, vão viver até o final dos seus dias. Mas há, por outro lado, outras pessoas com esse comichão, né, de ir em busca, de ir atrás disso, né? Essa insatisfação levar elas a querer entender, né, cara? Então, você falou em um determinado momento, né? Não sei o que as pessoas que levam as pessoas a terem essa sorte, entre aspas, né? De começar a questionar a vida e entender que existem muitas coisas além das quais nós entendemos ou compreendemos. Em parte, a gente sabe que são fenômenos de caráter insólito, né? Que inspiraram, inclusive, esse canal aqui, que são os fenômenos que nós atribuímos aos extraterrestres, né? Então, em determinados momentos chaves, né, poucos momentos, né, mas assim, em momentos cirúrgicos, eles aparecem, né, e isso faz você questionar, né? Não é só no meu caso, né? Tem tantos contratados por aí, mas essas pessoas são impulsionadas a buscar, a partir daí, então, um significado para a vida, etc, etc. Não, legal. E eu vou te dizer mais. Vou te ouvindo agora. Eu acho que no pacote da consciência cósmica do profundo, quando criou a criatura senciente, como você costuma colocar, como a gente costuma colocar, e nós, nesse epicentro, que um dia se tocam e vão atrás da metacognição,
um dos fatores que estão lá dentro é a insatisfação. Está lá, é para agitar, é para não deixar a pessoa confortável. Mas acontece que cada um de nós vai reagir a essa insatisfação de um jeito. Sim. E vai depender muito do momento de vida. Tem vezes que eu percebo nessa situação, eu não estou legal, mas eu não posso me mexer. Ou porque eu não estou indo, ou porque eu tenho outras preocupações. Então, isso também é do jogo cósmico. A questão não basta só a situação ocorrer. A situação tem que ocorrer no timing certo e no momento que eu esteja numa boa situação para poder tomar o melhor proveito possível. Isso também é bem legal. Muitos de nós reconhecem a insatisfação, mas lidam bem com o nível dela. E está tudo bem para elas. E elas conseguem levar a vida delas mais ou menos. E elas sabem, e às vezes elas experimentam outras coisas, quebram a cara e voltam atrás. Sim. Nunca mais se arriscam. É parte do jogo. Outros de nós, como você falou, essa insatisfação eu colocaria até como um impulso para aquela parte que você falou sobre a exploração, que nos leva a pesquisar, a buscar, a ir além do que está aqui, né? Para algumas pessoas não tem limites, para outras tem. Exemplo, uma brincadeira que eu sempre faço. Por que o comunismo com C maiúsculo nunca dará certo? Como é que você vai chegar para um cara como Steve Jobs e falar assim, cara, não faça mais nada, já foi inventado o telefone celular, não faça mais nada. Não pode, uma mente desse cara nunca vai parar. Exato. Não é pelo dinheiro, não é pelo dinheiro, é por outra coisa, é o nível de exploração. Vai falar para qualquer astronauta, já está explorado aí no sistema solar. Não, é intrínseco a muitos de nós irmos além. É muito mais, não dá para sufocar isso. Isso é que é bacana. E olha que legal. Não é para todo mundo, não é para os 8 bilhões de almas. Os 8 bilhões de almas, cada uma tem que encontrar o seu caminhozinho. E alguns caminhos não vão ser, talvez, não tão gloriosos como os outros. Alguns de nós tomarão decisões que farão diferença na vida de todos os demais, mas não todos. Sim. Mas não dá para sufocar isso. Então, ao invés de invejar, a gente deveria falar, ainda bem que um cara como Steve Jobs existiu no nosso espaço-tempo, porque graças a ele nós podemos usufruir de uma série de fatores tecnológicos que ele foi pioneiro, que ele abriu. Essa picada na selva foi ele que abriu. O Elon Musk abriu outras coisas. Einstein abriu outras coisas. Em todos os aspectos. Madre Teresa nos fez olhar outro aspecto da espiritualidade. E assim por diante. Os grandes líderes, os clássicos, têm que ser honrados, para usar o termo que você colocou Sim. hoje, porque nos mostraram caminhos que a maioria de nós não conseguia enxergar. Os grandes pioneiros têm essa virtude. E legal, quando a gente expande o olhar e fala, eles são pioneiros, mas são como nós. Honrá-los significa ir além deles. Seguir o caminho que eles trilharam e ir além deles. Vamos honrá-los, né? Não invejá-los, vamos honrá-los. Isso é que é bacana. Isso que deve ser uma sociedade madura, olhando para o seu passado, reconhecendo as mancadas que foram, que faz parte do jogo, fazendo correções históricas quando devido, mas lembrando, a nossa função é ir além, para o bem comum. Quando a gente começa a pensar o bem comum, o bem coletivo acima do individual, poxa, de novo, a vida, a visão da coisa e a própria insatisfação muda de cenário. Ela passa a ser uma força motriz que nos leva à frente como um todo. Exatamente. Como um todo. Porque eu concordo com tudo que você disse, não tenho nada para comentar a respeito, e eu acho que, porque assim, muita gente pode pensar, a insatisfação, ela pode ser uma persona não grata, no sentido de que ela pode me fazer mal agradecido em relação a uma realidade que eu já conquistei, entendeu? Quando, na verdade, eu acho que é um jeito meio torto de interpretar, pelo menos no sentido que nós estamos colocando aqui, que a insatisfação, ela é essa ideia de que eu preciso transcender, né? De que é mais forte do que eu. Então, eu volto, num pensamento circular aqui, volto a mencionar a ideia original, que é justamente de você estar surfando nessa onda, né? Essa onda que a natureza nos impulsiona,
né, a natureza que somos nós mesmos, né, que nos estão levando nessa direção autoexploratória, né? Então, assim, eu acho que é uma outra metáfora que não é a primeira vez que a gente usa, né, mas eu sou obrigado a mais uma vez falar sobre isso, que muitas vezes a gente menciona, né, que parece que a vida, acho que os espíritas, eles possuem mais, ou tendem a interpretar mais dessa forma, que a vida é uma grande escola. Mas é uma coisa que o Bernardo Kessler também mencionou uma vez, ele interpreta isso mais como a vida não é uma escola, a vida é um laboratório. Porque, assim, você ultrapassa essa ideia de que há um professor ali ensinando e os alunos estão ali na frente aprendendo, sendo que num laboratório está todo mundo aprendendo. Inclusive, o próprio professor ali também, com o experimento, ele tende a aprender, tende a se desenvolver. Então, está todo mundo se desenvolvendo ao mesmo tempo, inclusive quem está na função de professor e quem está na condição de aluno. Bem colocado. Pode-se colocar escola e laboratório, onde não existem hierarquias, estamos aprendendo o tempo inteiro e não tem nenhum problema em errar, em explodir o tubo de ensaio. É do jogo cósmico, está tudo valendo, né? É muito legal isso. De novo, pensando te ouvindo agora e pensando na nossa conversa até agora, é como se tivesse embutido, faz parte da gente ter essa insatisfação ali dentro que nos impulsiona a ir. Livremente, cada um vai reagir do seu jeito. Você está satisfeito do jeito que está? Ótimo, fique aí, não tem problema nenhum. Cumpra a sua parte. Não consigo entender qual é o meu caminho da vida, qual é a minha missão. É do jogo também. Algumas pessoas não vão conseguir sacar. Alguma função elas vão ter, mesmo que não tenham consciência disso. Familiarmente, socialmente, algum papel todos nós vamos ter. Não tem ninguém que não tenha nenhum papel a desempenhar aqui. Parece que é assim. Não tem. Se você está aqui em algum lugar, se relaciona com os outros, algum impacto você está fazendo. Não precisa ser gigantesco como uma das figuras que a gente mencionou agora há pouco, as figuras clássicas, mas alguma repercussão sempre tem. Com relação à ideia das ondas que você falou, por coincidência, eu tenho aquele livro que tem citações diárias, todos os dias tem uma, e a de ontem, eu acho que eu passei lá para o grupo nosso, que acho que, se não me engano, uma frase anônima que diz: você não pode controlar as ondas, mas pode aprender a surfar. Exato. Muitos não aprendem a surfar, então sou reféns das ondas. Ou então, vou ficar na praia, não vou entrar no mar, porque eu tenho medo das ondas, eu não posso controlá-las. Outros de nós criamos uma prancha, criamos uma atividade chamada surf, que me permite explorar as ondas, tirar benefício delas. Para aqueles que veem aquilo como uma ameaça, outros viram como uma tremenda oportunidade de aprendizado e diversão. Exatamente. Muda completamente a perspectiva, né? Então, é interessante isso, né? Que eu acho que é a perspectiva que nós estamos tentando levantar aqui, né? Desse aspecto da insatisfação do universo, não ser algo que depõe contra, né, a ideia de um Deus onipresente, onisciente e onipotente, mas, muito pelo contrário, amplia esses horizontes monstruosamente. Há de se convir que muitas coisas não fazem sentido perante essa visão mais tradicional, né, de um Deus que já sabe tudo, né? Mas, por outro lado, se você adota essa questão do profundo, né, como uma força ou uma consciência cósmica que está aprendendo a se ver e aprendendo com a sua própria experiência, torna tudo muito mais fascinante para mim, pelo menos para o meu conceito, né? E as coisas fazem mais sentido, porque o poder explicativo de um Deus que está em desenvolvimento, ele é muito maior, ele abrange muito mais do que simplesmente um Deus que está aí já sabendo de tudo e está permitindo que uma série de coisas que, do nosso ponto de vista, a gente interpreta como injustiça, como sofrimento gratuito, né? Então, eu acho que essa que é a força justamente da ideia de um Deus que está se desenvolvendo, né? Que é justamente a capacidade de poder explicativo, inclusive das piores coisas que existem, como sofrimento, como morte, como atrocidades diversas que ainda ocorrem conosco, porque justamente estamos nessa onda de tentar entender o que a gente está fazendo, né? Onde nós nos encontramos, o que estamos fazendo aqui, e no meio do caminho a gente pode se ferir, mas é parte do jogo. Provavelmente, a criação da divindade, né? Como Nietzsche bem colocou, nós criamos Deus e com a ciência nós o matamos, né? Mas indo além dele, a ideia da divindade, ela ao mesmo tempo, ela pode ser vista por várias frentes, né? Uma delas é esse sentimento natural que a gente tem de uma força superior a nós que nos criou. Isso talvez seja a primeira ideia de divindade. E depois,
para se controlar aqui embaixo esse tipo de coisa, foi criados os sacerdotes, as pessoas que talvez uma pessoa que teve uma experiência transcendental e que quis genuinamente passar para os demais, quis organizar isso e depois criou essas hierarquias e uma série de outras coisas. Mas essas divindades, elas de um jeito ou de outro, elas acabam sendo antropomórficas, né? Então, né, essa ideia de onipotência, onisciência, onipresença, dá essa ideia de grandioso, mas se cair na parte da Bíblia, por exemplo, no Velho Testamento, é um tremendo de um sacana, privilegia um grupo e não privilegia outros, faz uma diferença entre as pessoas, aquelas pessoas que supostamente foram todas criadas por eles. E se ele era onipotente, onisciente, onipresente, não deveria se sentir traído, porque já teria tido previsto que essa criatura não era confiável, esse ser humano não era confiável. Então, se a gente começa a fazer algumas perguntas, vê que não tem sentido nenhum, que é bem humano, é bem humano. Ao passo profundo, ele é flexível o suficiente para não deixar uma dúvida e, como o próprio termo diz, é tão profundo que por mais fundo que a gente vá, sempre tem alguma coisa, um questionamento a mais que a gente pode fazer e vai além e transcende justiça, transcende sofrimento, transcende vida e morte, transcende razão, transcende lógica, transcende paradoxo, transcende tudo. Por quê? Porque estamos, queiramos ou não, aqui estamos. Exatamente. E é... Aqui estamos. E só o fato de questionar isso, como alguns de nós, já é genial. Se essa criatura não quisesse ser questionada, não nos daria esse poder. Exatamente. E acho que o fato de a gente ter esse poder de questionamento é o que justamente torna muito interessante essa ferramenta chamada nós, de investigar e de entender o que está acontecendo, né? Porque se a gente não tivesse esse poder, enfim, qual seria a nossa função, né, enquanto criaturas inteligentes? E assim... Não tem colocado... Uhum. Não, Não, pode pode falar. falar. Pode falar. Não, diga. É que agora eu me perdi. Você pode continuar a partir mas daí. eu vou, depois você pega. Não, e digo mais, esse entendimento que a gente tem, que ele é tão amplo, e junto com ele, no meu caso, acho que muita gente também, ampliou, o profundo ampliou em termos cognitivos, em termos de entendimento, mas também em termos espirituais. Então, é o máximo de amorosidade que eu consigo entender, é o máximo de compaixão que eu consigo entender, e que abre um braço, metaforicamente, abre os braços para abraçar todo mundo, inclusive os materialistas, aqueles que não acreditam que exista, aqueles que lutam contra, aqueles que estão perdidos, porque para mim é tudo, de novo, não é bem ou mal, não é ruindade, é nível de ignorância no sentido de não entender a beleza desse grande parque de diversões que é o cosmos, que foi criado com esse propósito de aprendizado para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, e nesse aspecto, o Marcola, o Hitler, o Pol Pot, todos aqueles exemplos do pior da raça humana, também são centelhas deste profundo. E atuando aqui, criaram oportunidades de aprendizado para todos nós. Mesmo que a gente veja como atrocidades e coisas muito ruins que continuam acontecendo hoje, o tempo inteiro. Agora, no momento que a gente está falando, nessa hora de gravação que a gente está tendo, mulheres estão sendo violentadas, tem gente morrendo em guerras, tem gente sendo assaltada, tem gente morrendo de maneiras atrozes. Muita coisa ruim, sem dúvida, está acontecendo. A questão aqui não é achar que Deus perdoa e está tudo bem. Não está tudo bem. A questão é entender que isso é parte da vida humana, infelizmente. E cabe a nós entender por que isso talvez aconteça e que tipo de ajuda a gente poderia fazer para as vítimas disso, aquelas que sofreram, e aqueles que perpetraram isso também, que fizeram isso também. Porque o grau de ignorância, de não entendimento do que é a vida e o cosmos dessas pessoas é atroz. É atroz. É assustador. Essas pessoas também tiveram mãe, que é a quintessência do mínimo de amor que qualquer pessoa tem. E olha só, chegaram num ponto de que não consegue reconhecer que o outro, aquele que ele odeia tanto, também teve uma mãe, também teve uma progenitora que queria tão bem ele quanto ela. Agora, olha como é louco. O profundo cria tudo isso e deixa o jogo jogar, deixa a coisa fluir. E muita gente chama esse profundo de sacana, que é o que eu digo que o Yahvé é. Mas, na nossa visão, não. É parte do nosso aprendizado, é parte de como a gente consegue enxergar isso
E olha, abriria papos para a gente fazer em outras papos, que vai além da insatisfação, como a gente reage a esse tipo de coisa que não está levando a humanidade à continuidade. Não está representando essa fração de amorosidade que a gente sabe que existe. Né? Como a gente reage a isso? Esse é papo para outras conversas. Então depois eu vou ver se eu consigo sistematizar para poder te passar. Que é louco. A primeira reação é negativa, mas a gente tem que conviver com isso, porque somos todos fração dessa consciência cósmica, desse profundo. Está tudo fazendo parte desse jogo, né? Tudo, dinamicamente. Todas as peças fazem parte. Não adianta a gente querer colocar para baixo do tapete e fingir que não existe. Então, dinamicamente, cumpre uma função. Inclusive, o próprio mal, né, existe. Lógico que eu prefiro interpretá-lo como ignorância, né? Rebatizo esse nome com ignorância, que me parece ser mais acertado fazer isso, mas de qualquer maneira existe, está aí a todo momento ocorrendo, né? E é aquela questão da ignorância ser simplesmente o quê? O resultado de uma falta de consciência mais ampla a respeito das coisas, né? Que a gente entra na teoria integral, né? Ou seja, os vários níveis de desenvolvimento, várias linhas de desenvolvimento e os vários níveis de consciência, né? Então, faz todo sentido a gente pensar assim, né? E, de novo, pegando aquele gancho, se a partir da consciência cósmica do profundo, que é uma realidade não dual, o primeiro passo para baixo, em que cria-se o tempo e a dualidade, claro, escuro, eu só consigo enxergar a minha individualidade se eu posso compará-la com uma outra, né? Claro, escuro, grande, pequeno, bem e mal. Então, é parte do pacote, a gente tem que entender. E em algum momento isso vai estar sempre inserido num contexto maior, como a figura do yin e yang, que todo mundo vai interpretar agora, vai lembrar. Dentro do grande negro existe um pontinho do branco, e dentro do grande branco existe um pontinho do negro, dinamicamente o tempo inteiro. Nada vai ser exclusivamente preto, nem exclusivamente branco. Onde houver exclusividade não dual, não é nem preto nem branco, é o profundo. Exatamente. Não, sensacional, é isso mesmo. Cara, assim, faltando 5 minutos, eu não sei se vai dar tempo aqui, eu não sei porque tá martelando uma coisa na cabeça aqui, agora, às vezes eu luto contra essas coisas, né, cara? Não lute. Pode ser que eu não consiga fazer a amarração, mas aconteceu um fato interessante nessa última prática de campo da Missão Alma do Brasil, que envolveu uma questão da insatisfação do nosso grande amigo Caio Vinícius Avalone, né, que é também um cara bastante insatisfeito e como nós, fuça daqui, fuça dali, vai atrás das coisas, tentando entender o significado desse grande teatro cósmico, né, cara? Onde no momento de insatisfação a gente estava ali presentes discutindo isso lá na represa, né? E um fenômeno muito diferente ocorreu. Então, assim, tem a ver com o contexto da insatisfação, mas eu não vou mencionar aqui porque é muito pessoal. Então, assim, eu acho que melhor seria ele falar a respeito disso e não eu. Mas, de qualquer maneira, eu achei interessante essa ponte e estava martelando isso já há um tempinho aqui, ouvindo você falar, de que nesse momento de insatisfação, realmente, os caras aparecem lá no céu. Eu falo os caras porque eu interpreto que sejam eles, pela uma coisa muito inusitada. Eu estava de costas para o evento que estava ocorrendo atrás de mim, e aí quando eles sinalizaram que havia algo estranho, eu virei, e aí eu vi um céu completamente nublado, por baixo das nuvens uma luz alaranjada desceu na vertical, e aí se desprendeu dela uma luz menor vermelha, e ela se deslocou para a direita em linha reta, ao passo que essa alaranjada ela fez um movimento como se estivesse vindo em nossa direção. Em um determinado momento parece que ela desistiu. Essa foi a sensação que eu tive, tá? É muito... eu não sei se isso ocorreu de fato, mas a impressão que eu tive parece que ela desistiu, fez um movimento em curva para baixo, ela fez uma curva assim e desceu, e depois foi sumindo até desaparecer por completo. Então, só aquilo que eu vi lá na hora, para mim já tive certeza, porque assim, o movimento foi muito estranho. Me pareceu algo orgânico, mais uma vez, né? Vira e mexe eu falo disso, mas é muito diferente de uma tecnologia, uma aeronave que possui um movimento retilíneo. Me pareceu muito semelhante ao movimento de um inseto numa parede, por exemplo, que, né, faz um movimento bem aleatório, assim. Então, depois disso, apareceu, a Cris fez uma interação, fez uma pergunta para eles, se eles estavam ali, tá? Uma pergunta também que tem um contexto, mas eu acho, não acho legal falar aqui, mas de qualquer maneira, eles, mais uma vez, uma outra luz apareceu também, dessa vez aumentou um flash desse tamanho,
uma outra luz branca também, o mesmo movimento, saiu na lateral dela, assim, e se dirigiu para a direita, e ela, dessa vez, se deslocou branca para a esquerda até sumir no céu, e depois mais um flash. Então, assim, eu estou tentando fazer essa ponte, porque o que gerou isso? Um profundo estado de insatisfação, cara. Então, assim, a insatisfação, ela pode ser a mola propulsora para, inclusive, eventos de natureza que mudam a nossa vida de uma forma espetacular, né? Então, eu acho que o próprio universo como um todo, ele vislumbra isso, e ele percebeu que, de alguma forma, ao longo do caminho, que eu acho que também foi uma coisa planejada, né? Porque a gente pensa na natureza, a questão do instinto prevalece, né? Nós que diferenciamos do restante dos animais, de que essa força instintiva vinculada à insatisfação, ela privilegia isso, cara, de que é através da insatisfação que a gente consegue descobrir as coisas e alcançar esses novos patamares de consciência, cara. É impressionante. Legal. Legal. E tem mais uma coisa que é mais legal do que isso. E isso a gente pode falar só restrito ao grupo Rama, mas podemos abrir para todo e qualquer processo de transformação e crescimento espiritual ou em qualquer linha de desenvolvimento. Às vezes existe essa interação com o universo se relaciona com a gente e dá uma resposta a essa insatisfação, como aconteceu agora, como você descreveu. Ponto. Como cada um reage a isso é outra história, cabe à pessoa em si. Muita gente teve experiências extraordinárias, muito mais impactantes do que essa, e desistiu do caminho, ou preferiu lidar com essa resposta, essa satisfação de uma outra maneira. Sim, sem dúvida. Né? Vai caber. Vou pegar o exemplo do Caio. O Caio pode fazer com isso que aconteceu uma série de outras coisas. Ele pode botar apenas mais um experimento na caixinha dele de coisas legais e manter a vida dele num nível normal, como ele está fazendo agora, ou isso pode ser um trampolim para que ele faça outros tipos de questionamento e eleve o nível de satisfação, que o eleve ao grau de crescimento pessoal, espiritual, desenvolvimento. Isso só cabe a ele. Exato. Isso é que é muito legal. Independente das experiências às quais a gente vive, por forças de inteligência externas a nós, o que fazer com elas cabe a cada um de nós. Não, aí é um capítulo completamente diferente, né? A parte que nós estamos discutindo aqui, né? Aí, como você reage a isso, acho que talvez mereça até, inclusive, um episódio para falar só sobre isso, né, cara? Mas você muito legal isso, Tem razão. Bom, cara, deu, né? Deu. Então, eu queria agradecer a você, pedir para as pessoas, mais uma vez, né, se inscreverem no canal, que isso ajuda a gente a crescer, também curtirem o vídeo, fazerem seus comentários. E obrigado por mais uma participação impecável, sempre dando qualidade e ajudando a eu sair dos meus níveis de insatisfação cada vez mais. Sigamos navegando pelo universo. Tentando surfar nessa grande onda na natureza. Né? E a gente se vê na próxima segunda. Um grande abraço. Fechado. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.